Olá, eu sou o professor Paulo Netz e hoje nós vamos trabalhar a segunda parte do tópico de termoquímica. Vamos trabalhar hoje com calorimetria, lei de Hess e os cálculos de entalpia em reações químicas. Na última aula nós definimos algumas grandezas essenciais necessárias para a compreensão da aplicação da termodinâmica em reações químicas, como por exemplo, propriedades molares parciais e as definições de entalpia de reação. Agora nós vamos aplicar esses conceitos para vários aspectos. Vamos começar com a calorimetria. O que é a calorimetria? Bom, o efeito térmico de reações ele é determinado em aparelhos chamados calorímetros. Essa figura aqui mostra um calorímetro no qual aqui dentro se processa uma determinada reação. A reação pode, por exemplo, produzir calor. Esse calor passa para o meio externo, sendo detectado mediante uma alteração da temperatura medida por esse termômetro aqui. Esse calorímetro aqui também é separado de um outro reservatório, certo? E a temperatura aqui também pode ser monitorada. A variação de temperatura propiciada por uma determinada reação, ela é medida e, a partir do conhecimento da capacidade calorífica do calorímetro, é feito então o cálculo da energia interna envolvida. Energia interna porque, uma vez que o processo se dá a volume constante, o calor evoluído a volume constante é medido pela energia interna. Ok? Vamos agora trabalhar um pouquinho essa distinção entre o calor a volume constante e o calor a pressão constante. De acordo com a definição de que a entalpia é igual à energia interna mais o produto PV, se nós derivarmos em relação ao avanço da reação lambda em ambos os membros dessa equação, mantendo a restrição da temperatura e da pressão constante, o que nós teremos vai ser uma relação entre três grandezas relacionadas ao avanço da reação: a entalpia derivada em relação ao avanço da reação, a energia interna e o volume em relação ao avanço da reação. Ora, isso aqui nada mais é do que a entalpia de reação, e esse aqui seria a variação da energia interna da reação à pressão constante. É possível mostrar que a variação da energia interna à pressão constante é muito similar à variação da energia interna a volume constante. E esse outro termo aqui está relacionado à variação do volume com o avanço da reação. Isso a gente chama aqui de ΔV. A gente tem que entender que esse ΔV é como um desnível de volume entre produtos e reagentes, ou seja, é o volume dos produtos menos o volume dos reagentes. Esse termo, então, aqui corresponde ao calor a volume constante, medido no calorímetro, e esse outro termo aqui, ΔH, corresponde ao calor a pressão constante, que é aquele calor mais útil do ponto de vista prático, porque os processos na natureza e no laboratório normalmente se processam a pressão constante. De modo que isso aqui é a correção que permite, com base no calor a volume constante medido no calorímetro, obter o calor a pressão constante. Se reagentes e produtos estiverem ambos em fases condensadas, esse termo é muito pequeno, de modo que o ΔH, a pressão constante, e o ΔU, a volume constante, são praticamente iguais. Se alguns reagentes ou produtos estiverem em fase gasosa, normalmente eles é que vão contribuir para esse ΔV, para esse desnível de volume entre produtos e reagentes. Normalmente, sob condições reacionais típicas, a gente pode assumir sem muito erro o comportamento de gás ideal para reagentes ou produtos gasosos numa reação química, de modo que a variação do volume, ou o desnível de volume,
nada mais é do que RT vezes ΔNG, que é o desnível de móis gasosos entre produtos e reagentes. Ou seja, o número de móis gasosos dos produtos menos dos reagentes. Agora nós vamos trabalhar a lei de Hess. A lei de Hess, que talvez seja aquele tópico mais conhecido dentro da termoquímica. Lembrando que entalpia é uma função de estado, ou seja, dado um determinado estado inicial 1 e um determinado estado final 2, nós podemos pensar em vários caminhos diferentes que levam do estado inicial 1 até o estado final 2. O que a lei de Hess nos diz é que, uma vez que a entalpia é uma função de estado, o efeito térmico da reação é o mesmo por qualquer passo que a gente siga, por qualquer caminho que a gente siga, certo? Quer a reação se verifique em uma única etapa, várias etapas, ou se aqui no caso tiver uma etapa só, em etapas diferentes, porém levando daqui para cá, o que importa é qual é o estado inicial e qual o estado final. O que eu quero que vocês reflitam a respeito dessa importância da lei de Hess na determinação experimental do poder calórico dos alimentos. O que significa isso? Quando nós analisamos um determinado alimento, muitas vezes nós temos tabelas que indicam o poder calórico, ou seja, ao consumir uma barra de chocolate, por exemplo, quantas calorias o corpo humano recebe ao consumir uma determinada porção. O que significa isso? Significa que ao ingerir essa quantidade de chocolate, essa determinada e todo o metabolismo que isso vai implicar, que o corpo humano vai receber então essa quantidade de energia na forma de calor ou de entalpia, certo? Mas como é que a gente sabe isso? A gente sabe porque a gente pode, por exemplo, pegar uma alíquota desse chocolate ou das substâncias que o compõem, queimar num calorímetro, como aquele que foi mostrado no início, e medir o efeito térmico em termos de ΔU e fazer aquela correção para saber o valor do ΔH. Mas vem cá, esse efeito térmico que está sendo medido no calorímetro é a mesma coisa que o efeito térmico no corpo humano? A lei de Hess diz que sim. Basta que o estado inicial seja, por exemplo, a glicose, e o estado final seja, por exemplo, CO2 e água, não importa que essa glicose seja convertida em CO2 e água através de uma combustão direta, ou seja convertida mediante diversos passos metabólicos, o efeito total, o efeito térmico total é o mesmo, ou seja, o calor liberado no metabolismo no corpo humano é o mesmo calor liberado no contexto de um calorímetro. Então, isso tem uma implicação prática bastante grande. Vamos imaginar aqui que eu tenha esses reagentes aqui, A mais de A mais B mais de B, formando C mais de C mais D mais de D. Essa reação pode seguir aqui diretamente, envolvendo um calor a pressão constante ΔH3, ou então pode seguir em duas etapas, primeiro formando E mais de E e F mais de F, e depois formando a partir destes os produtos, envolvendo aqui um calor ΔH1 e outro ΔH2. O que a lei de Hess nos diz é que esse ΔH3 aqui é igual a ΔH1 mais ΔH2. Significa que se nós descrevermos as reações termoquímicas da mesma maneira como nós vimos na última aula, qualquer operação que for feita com as reações inversão, multiplicação, soma, ela pode também ser considerada como sendo implicitamente feita com os correspondentes efeitos térmicos. Ok? Então, o fato de que a entalpia é uma função de estado permite que nós possamos calcular a entalpia de uma determinada reação, seja ela ocorrendo diretamente ou não, certo? Então nos assegura que se a gente parte dos reagentes considerados e chega nos produtos em questão, a gente tem um valor unívoco para a entalpia de reação.
não dependendo do mecanismo, nem das etapas intermediárias que o sistema eventualmente percorre. Vamos aplicar esse raciocínio aqui no cálculo da entalpia de reações químicas. Existem várias estratégias na aplicação da lei de Hess. Eu vou discutir aqui 4 estratégias. O primeiro é o método quebra-cabeça. O que significa isso? Várias reações de diferentes tipos são combinadas, invertidas, multiplicadas, buscando se chegar na reação final. É um método bastante trabalhoso, porém funciona sempre. Quebra-cabeça aqui já vai ficar claro por quê. O método das entalpias de formação, onde então precisamos ter tabelas das reações, das entalpias correspondentes às reações de formação. O método das entalpias de combustão, que é particularmente útil em substâncias orgânicas, nas quais as entalpias de combustão são facilmente determinadas experimentalmente. E o método das entalpias de ligação, onde aqui nós temos que contabilizar quais são as ligações formadas e quais são as ligações rompidas num determinado processo. O problema a restrição desse último é que ele é restrito à fase gasosa. Vamos começar com o método do quebra-cabeça. Quebra-cabeça significa o quê? Na verdade, eu quero chegar, por exemplo, à determinação da entalpia desta reação aqui, C sólido mais meio O2, formando CO gasoso, que é a combustão parcial do carbono, formando monóxido de carbono. Porém, eu tenho as duas outras reações, monóxido com oxigênio formando dióxido, carbono com oxigênio formando dióxido. Como que eu faço para obter isso aqui a partir disso aqui? Eu tenho que pensar da seguinte maneira. Eu quero chegar aqui. Essas são as peças do quebra-cabeça. E eu vou montando as reações aqui, tendo em vista qual é a figura final. Ou seja, por isso que a gente pode pensar num quebra-cabeça. Ou seja, vai montando de acordo com a figura. Essa aqui está aqui, então isso aqui é mantido. Porém, a outra, o CO, está nos reagentes nessa reação e nos produtos nessa outra reação. O que a gente tem que fazer? Tem que inverter, então. Do menos 283,1 passa para mais 283,1. Invertendo a reação, inverte-se o ΔH. Somando essas duas aqui, eu tenho que esses dois cancelam parcialmente, no caso meio O2 com O2, resta um meio O2 aqui, de modo que eu tenho carbono sólido mais meio O2, dando CO gasoso. O ΔH vai ser então essa soma aqui, menos 110,5 kJ por mol. Como que é o método das entalpias de formação? No caso aqui, a gente precisa falar um pouquinho do que é uma reação de formação, certo? Uma vez, então, conhecendo essas reações de formação, a gente pode aplicar um método. Ele é baseado na diferença entre a entalpia do composto e dos seus elementos constituintes, no seu estado de referência. Isso que é a reação de formação. Então, por exemplo, vamos pegar o etanol. Qual seria a reação de formação do etanol? Eu não estou falando na reação da síntese do etanol. A reação de formação é a reação a partir dos seus elementos constituintes, ou seja, carbono, hidrogênio, oxigênio. Então, a reação de formação do etanol é 2 carbono sólido, grafite, mais 3 hidrogênio gasoso, mais meio oxigênio gasoso, formando aqui o etanol líquido. Se eu misturar carbono, grafite, hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso, eu não vou formar etanol, a não ser que eu tenha um catalisador muito especial, muito específico, mas via de regra essa reação não é viável da forma como está escrita. Ela é uma reação formal, só que como a gente sabe pela lei de Hess, não importa. Este efeito aqui seria o que seria obtido se a reação fosse conduzida dessa maneira, ou seja, o valor correspondente à entalpia de formação. Se eu tenho uma reação qualquer e eu tenho entalpias de formação de qualquer reagente e produto desta reação, nessa reação qualquer, a entalpia da reação ela é igual à soma das entalpias de formação dos produtos menos as entalpias de formação dos reagentes. Ou seja, aqui eu tenho uma reação
na qual o ácido acético reage com etanol, formando o acetato de etila mais a água, e o que a gente tem é que o ΔH da reação é o ΔH de formação dos produtos, acetato de etila e água, menos o ΔH de formação dos reagentes, ácido acético, etanol. Ou seja, ΔH é essa soma dos produtos menos dos reagentes. Por que isso aí? Vamos enxergar da seguinte maneira. Aplicar a lógica do método do quebra-cabeça para essa reação. Eu quero chegar nesta expressão aqui, com base nessas outras reações. Eu tenho que aqui estão reagentes e produtos. Aqui nós temos a relação das 4 reações de formação do acetato de etila, da água, do ácido acético, do etanol. Como o ácido acético e o etanol estão, na verdade, nos reagentes, eu preciso inverter aquelas reações de formação. Ao passo que o acetato de etila e água mantêm as reações de formação do modo como elas estão. Se eu somo, então, as duas reações aqui mantidas no seu sentido direto e as outras duas reações invertidas, eu vou ver que um monte de reagentes aqui, parciais dessas reações, acaba se cancelando, de modo que eu obtenho precisamente a reação final como a soma efetiva dessas reações. Isso aqui é o ΔH de formação, isso aqui é o ΔH de formação, e esses dois aqui são negativos de ΔH de formação do ácido acético e do etanol, respectivamente. Então, por exemplo, aqui nós temos essa reação e tabelados estão aqui os ΔHs de formação na temperatura de 298 Kelvin para as 4 espécies aqui consideradas. O ΔH da reação vai ser então fundamentalmente esse mais esse, como a gente vê aqui, menos esse mais esse, como a gente vê aqui. Ok? Restando então menos 2,6 kJ por mol. Nós encontramos normalmente tabelas de entalpias de formação em livros, texto de fisicoquímica ou então na internet. É possível de encontrar tabelas bastante detalhadas de ΔHs de formação. Se a gente olhar aqui, a gente vai chamar a atenção de que a entalpia de formação do hidrogênio, do carbono grafite, do iodo sólido, são todas, enxofre rômico aqui, são todas iguais a zero. Por quê? Porque essas são reações de elementos que já estão no seu estado de referência. Ou seja, a reação de formação do H2 gasoso é H2 gasoso dando H2 gasoso. É o que a gente chama de uma reação nula, ou seja, o reagente é idêntico ao produto. Então, ΔH, pela definição do que é uma reação de formação, o ΔH de formação dessas espécies que se apresentam já no seu estado elementar de referência é igual a zero. Agora vamos falar do método das entalpias de combustão. Ele é aplicável preferencialmente a substâncias orgânicas, porém ele requer tabelas detalhadas. Aqui a gente tem o método aplicado para esta reação aqui. Numa reação qualquer, a entalpia de reação vai ser a soma de entalpias de combustão dos reagentes menos as entalpias de combustão dos produtos. Repara que quando a gente fala em entalpias de formação, são os produtos menos reagentes. Quando a gente está lidando com as entalpias de combustão dos reagentes menos entalpias de combustão dos produtos. Então vamos analisar como é que fica o caso dessa reação aqui, carbono sólido mais 2 enxofre sólido, dando CS2 líquido. Vamos aplicar o mesmo método que a gente viu antes. Ou seja, a gente pega e escreve as entalpias de combustão do carbono, do enxofre, do CS2. A gente quer chegar aqui.
Então, o que a gente precisa? Manter essas duas reações como estão e inverter a última reação. Invertendo essa última reação, nós temos que isso aqui vai ser o negativo do ΔH de combustão. Isso aqui é o ΔH de combustão, isso aqui é 2 vezes o ΔH de combustão do enxofre, e isso aqui é o negativo do ΔH de combustão do CS2. Certo? Somando tudo, nós vemos que isso de fato nos fornece a reação que nós queremos. Nós podemos também enxergar isso aqui dessa maneira, ou seja, carbono sólido mais 2 enxofre sólido, formando CS2, através de dois passos. Através dessa combustão e do negativo da combustão aqui. Entalpias de combustão, principalmente para compostos orgânicos, são bastante comuns em livros, textos de fisicoquímica e também são encontradas muitas vezes na internet. É bastante peculiar aqui que são valores negativos, ou seja, usualmente são valores exotérmicos, são reações bastante exotérmicas com liberação de calor. E agora, por último, o método das entalpias de ligação. Nesse caso, a quantidade de informação é muito menor, só que o método é muito menos preciso. Por quê? Porque as tabelas trazem normalmente apenas valores médios. E, além disso, ele é restrito à fase gasosa. Esses valores médios eles acabam sendo imprecisos porque a entalpia de uma ligação numa determinada molécula, na verdade, por exemplo, vamos dizer uma ligação CH, ela vai depender de que molécula nós estamos considerando. A ligação CH no álcool é diferente da ligação CH no metano, por exemplo. E normalmente as tabelas consideram apenas os valores médios. Então, vamos imaginar que a gente tenha a seguinte reação. A reação metano, CH4 gasoso mais Cl2 gasoso, dando o CH3Cl, cloreto de metila, mais o HCl. Todos eles na fase gasosa. Passando daqui para cá e passando daqui para cá, é como se nós primeiro rompêssemos todas as ligações e depois reformássemos as ligações. Ou seja, como se nós tivéssemos aqui o metano, o Cl2, transformando eles em átomos e depois rearranjando os átomos na forma dos produtos. Aqui, então, para fazer esse rompimento, nós vamos romper 4 ligações CH e uma ligação Cl-Cl. E aqui nós vamos formar 3 ligações CH, uma ligação CCl e uma ligação HCl. Ao romper a ligação, esse ΔH de ligação aqui relativo aos reagentes, é uma parcela positiva, é uma parcela endotérmica, é uma energia que nós precisamos fornecer ao sistema. Ao fornecer aqui, porém, aliás, ao se combinar os átomos formando os produtos, o sistema fornece ao meio externo uma determinada quantidade de energia, ou seja, ele é exotérmico, ou seja, o sistema libera, a energia é liberada quando os átomos se combinam formando as moléculas. As entalpias de formação dos átomos livres e entalpias de ligação aqui são também encontradas em tabelas e podem ser utilizadas para cálculos de diferentes reações. Esse método é muito aproximado não apenas pelo fato de que, como eu havia mencionado, trata-se de valores médios, como também porque ele é restrito à fase gasosa. Em fase condensada, nós precisamos também considerar as entalpias de mudança de fase, ou seja, a passagem da fase líquida, eventualmente para a fase gasosa, e fazer todos os cálculos relativos a entalpias de ligação apenas na fase gasosa. Então, com isso nós terminamos essa parte da aplicação da lei de Hess nas reações, na tipologia das reações. Na próxima aula, nós vamos trabalhar entalpias de mudança de fase, mistura e solução, e também a termoquímica de substâncias iônicas, bem como o efeito da temperatura.